Olá, Carlos. Bom, dando início aqui à continuidade do nosso curso, né? Unidade 2, módulo 1. Então a gente vai falar, na verdade a gente vai continuar falando aqui um pouco sobre divisão da instalação em circuitos, né? Ainda em caráter de complementação, porque a gente já iniciou essa discussão na aula anterior, aula passada. E principais critérios, NBR 5410, então ele aqui no ponto 6 ele vem dizendo, olha só, os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Isso aqui a gente já tinha discutido, mas eu tinha chamado a atenção, né, na época, eu lembro bem disso, sobre uma exceção da NBR 5410 nesse tocante. Tá? E é uma exceção que eu não gosto, eu já adianto para vocês. Okay? A gente fala porque tem que falar, são aspectos da norma, mas eu realmente não gosto desta exceção em particular. Por quê? Porque ela admite que, sob determinadas condições, né, sob condições bem específicas, que seja possível se quebrar essa regra, ou seja, você, em um mesmo circuito, você ter iluminação e força. Né? Então vamos lá, o que diz a norma com relação a isso? Ele fala ainda aqui sobre uma observação e diz, como exceção a esta regra, em locais de habitação, admite-se que pontos de tomada, exceto os indicados no item 7, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Que condições são essas? São 3 condições. Vamos lá. Primeira, a corrente de projeto, né, essa corrente nominal que a gente aprendeu a calcular na última aula, né, do circuito comum, iluminação mais tomada, não deve ser superior a 16 amperes. Então, se eu tenho uma corrente não superior a 16 amperes, essa já é uma premissa para que eu possa colocar, compartilhar no mesmo circuito iluminação e força. Vamos lá para a segunda, o que diz a segunda condição. Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. Certo? Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais força. E por último, os pontos de tomada, já excluídos os indicados no item 7, não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomadas. Certo? Novamente, os pontos de tomadas, já excluídos os indicados no item 7, não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomadas. Ok? Então, resumindo, eu não posso ter um circuito somente, um circuito para a unidade consumidora, um circuito, onde eu contenha iluminação e força em um só circuito, porque fere as premissas B e C. Tá? Muito embora, digamos que eu tenha um kitnet, uma casinha pequenininha, né? Aí eu digo, olha, a minha corrente de projeto é inferior a 16 amperes. Posso colocar todo mundo num só circuito? Não, porque fere os itens B e C. Eu posso colocar parte deles em um só circuito, tá? Mas não todos num só. Ok? Particularmente, pessoal, eu preferia que essa exceção nem existisse, tá? Porque, para mim, a regra é muito clara, né? Parafraseando aqui o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, então, iluminação e força em circuitos distintos. Nunca misturar iluminação e força. Para mim, essa é a regra que deve ser seguida sempre. Muito bem, vamos seguir adiante. Continuando aqui com os critérios, aí ele diz, olha, analisando o item 6 por partes. Em primeiro lugar, item A. Em locais de habitação, como regra geral, passa a ser permitido juntar circuitos de iluminação e tomada desde que a corrente de projeto e B do circuito comum não seja superior a 16 amperes. Muito bem.
Aí você diz qualquer dependência, exceto cozinha, copa, área de serviço, lavanderia e locais análogos, que são esses que ele fala lá no item 7. Tá certo? Posso fazer isso com qualquer um, seguindo ainda no sentido desta exceção, tá certo, pessoal? Só aprofundando um pouco mais. Muito embora a minha opinião sobre essa exceção vocês já conhecem. Qualquer dependência, exceto cozinha, copa, área de serviço, lavanderia e locais análogos, porque justamente ali você tem maior carga, então você tem a possibilidade alta da força influenciar na iluminação. Então, carga pesada. Então você pode fazer isso, compartilhamento, em quaisquer cômodos que não sejam esses aí. Muito bem. Desde que a corrente não ultrapasse os 16 amperes. Seguindo. Porém, neste caso, a norma não proíbe que os circuitos de iluminação de cozinhas, copas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos estejam no mesmo circuito de outras áreas. Por exemplo, é permitido um circuito que junte a iluminação da cozinha e da lavanderia com a iluminação de tomadas, com a iluminação e tomadas do quarto, certo? Então, ou seja, você vira tudo uma salada só, mas como se trata de correntes inferiores, né, correntes mais baixas, há um entendimento, muito embora eu não compartilhe deste entendimento, há um entendimento de que não teria problema. Para mim, sempre vai ter problema. Sempre. Agora menos, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: quando essa norma foi concebida, ainda era permitido a utilização de iluminação à base de lâmpada incandescente. E a lâmpada incandescente ela sofria muito com um fenômeno chamado centelhamento. Esse centelhamento ele advém justamente por conta dessa variação de frequência, e causada por conta de você ter esse compartilhamento de força e iluminação no mesmo circuito. Então você tem uma carga muito pesada, você tem um distúrbio dessa tensão provocado pela força, né, pelas tomadas, e esse distúrbio dessa tensão vai implicar na iluminância lá da lâmpada incandescente. Hoje em dia, tá certo? Hoje em dia, os circuitos de iluminação eles ficam mais protegidos porque não existe mais lâmpada incandescente. Né? Então, as lâmpadas, de uma forma geral, elas têm componentes que protegem um pouco mais. Né? Então, você tem uma lâmpada de LED, onde você tem um sistema de conversão, você tem uma lâmpada de baixa potência, essas PLs. Então, essas lâmpadas são fluorescentes, né? Compacta, elas também ela tem sistemas de ballast, né? Então elas têm um pouco mais de proteção com relação a esse problema de qualidade de energia provocado pelo compartilhamento de força e iluminação no mesmo circuito. Mas mesmo assim eu sou terminantemente contra isso aí, tá? Só para deixar bem claro. Ponto 7. Os pontos de tomada de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos são esses em que a exceção anterior sempre se referia. Olha, com exceção dos locais descritos no ponto 7, os locais são esses aqui que eu estou enumerando para vocês. Devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Os demais cômodos podem ter suas tomadas agrupadas em um mesmo circuito. Tá? Observação. Note que a norma não determina que cada área destas tenha que ter um circuito só para si, ficando a critério do profissional definir a quantidade de circuitos que atendem estas áreas. A regra tem por objetivo não misturar circuitos de pontos de tomadas daquelas áreas com os de outros cômodos, tais como salas, dormitórios, banheiros, que têm costumeiramente, né, pessoal, comumente cargas mais baixas. Com esta prescrição, fica evidenciado que uma instalação qualquer em local de habitação tem que ter, no mínimo, 2 circuitos de tomada. Certo? E um deles pode ser compartilhado. Mas isso aí segundo a premissa descrita lá no ponto 6, ponto anterior, que é aquela exceção. Eu não gostaria que vocês tomassem essa exceção como regra, tá? Então, pessoal, só para que fique bem contextualizado.
cargas de iluminação e cargas de força em circuitos distintos, tá certo? Força e iluminação não compartilham o mesmo circuito, só para que fique bem contextualizado, perfeito? Vamos adiante, vamos avante. Bom, eu tinha falado para vocês também, é o que vai tratar nesse ponto 8, né? Ponto 8 e ponto 9, né? Sobre um critério normativo, tá certo? Que era que todo equipamento com corrente superior a 10 amperes deveria ser entendido como uma tomada de uso específico e precisaria de um circuito independente somente para ele, né? É o que descreve o ponto 8. Aqui eu estou chamando a atenção só para lembrar mais uma vez. E o 9 é um critério não normativo, na verdade isso aqui é um entendimento pessoal das boas práticas, né, de instalações elétricas. Então ele diz o seguinte, olha, como forma de evitar grandes seções nominais de condutores, o que resultaria em dificuldades de confecção das ligações dos interruptores e tomadas e a passagem, no que diz respeito à passagem de cabo, né? A potência do circuito deve ser limitada em iluminação para 220 volts, 2500 volt-amperes, 127 volts de tensão fase neutro, 1500 volt-amperes, tá? Bom, por outro lado, pessoal, as tomadas de uso geral, então nós teríamos as seguintes potências. Para a tensão de alimentação 220 volts, tensão em fase neutro, nós teríamos 4.300 volt-amperes e para a tensão de 127 volts de fase neutro, nós teríamos 2.500 volt-amperes. Então isso aí são as indicações, tá certo? Para que a gente não caia no erro de sobredimensionar, tá certo? E para que os projetos eles fiquem mais ou menos alinhados, independente do profissional que esteja realizando esse projeto, né? Que eles fiquem mais ou menos alinhados com relação à potência destinada a esses circuitos. Isso aí vai servir principalmente para os circuitos de reserva, que eles deverão compor também o quadro de distribuição principal. Então, no quadro de distribuição principal, é necessário deixar circuitos de reserva. E o número desses circuitos, ele varia de acordo com o número de circuitos ativos. A NBR 5410 ela traz essa tabela, na tabela 59, vocês vão observar que eu tenho aqui quadros de distribuição, espaços de reserva. Aí ele diz, olha, na coluna da esquerda está falando quantidade de circuitos efetivamente disponível e espaço mínimo destinado para reserva. Então você tem ali até 6 circuitos ativos, você precisa deixar no mínimo 2 circuitos de reserva. Entre 7 e 12 circuitos ativos, 3 circuitos de reserva. De 13 a 30, 4 circuitos de reserva no mínimo. E acima de 30, você precisa deixar 15%, né, do número de circuitos ativos. Ou seja, se você tiver 100 circuitos no quadro de distribuição, pelo menos 15 tem que ser reserva, tá certo? Dos 100, 15 de reserva. Então, assim, e para esses circuitos você tem que especificar uma potência, porque você precisa deixar o disjuntor. Não é simples, como é que você vai deixar um circuito de reserva? Você traz o cabeamento, você tem o barramento de fase e você vai conectar ao barramento de fase neutro. Na verdade, você tem no quadro de distribuição os 3 barramentos. Os barramentos de fase, que para um circuito trifásico, para uma alimentação trifásica serão 3. Você vai ter o barramento de neutro e vai ter o barramento de proteção, aterramento. Então, por exemplo, daquele barramento de fase, né, se você tiver uma alimentação trifásica, você tem 3 barras, a barra correspondente à fase A, a barra correspondente à fase B e a barra correspondente à fase C, você vai supor, olha, eu preciso deixar um circuito monofásico aqui de reserva, então eu vou puxar a alimentação da fase A, por exemplo, e o neutro para compor esse circuito. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou instalar um disjuntor e para instalar o disjuntor eu preciso de uma potência, porque a corrente será em função dessa potência e da tensão.
Então, é essa potência que a gente está discutindo agora, tá certo? Uma vez que eu descobri qual a corrente nominal desse disjuntor, instalo o disjuntor ali. Se ele for um disjuntor monofásico, vai entrar uma fase nele, digamos, a fase A, e aí aquela fase vai sair, vai ficar em aberto, né? A saída do disjuntor vai ficar em aberto, uma vez que ele é um circuito de reserva, só esperando o momento, o dia, tá certo? Em que eu vou precisar fazer uma conexão. Ele não vai alimentar nada, mas eu vou precisar instalar o disjuntor. Para instalar o disjuntor, eu preciso da corrente nominal, né? E da tensão, certo? Então é assim que funciona. Se o circuito de reserva for trifásico, então você vai instalar um disjuntor trifásico, ele vai receber as 3 fases, mas a saída dele não vai ter nada, até o dia em que você precisar de uma conexão para aquele circuito de reserva. Ok? Então, são essas questões aí que nós estamos tratando. Vamos à frente. Bom, a norma explicita que a conexão do aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem uso de tomada de corrente. Então a gente já conversou bastante sobre isso, né? Vou chamar mais uma vez essa atenção. Aí ele fala, olha, a forma de fazer a ligação direta não é detalhada na norma, estando abertas as possibilidades de ligação direta entre condutores com reparo da isolação por fita isolante, uso de conectores, etc. Eu prefiro o uso de conectores, tá? E até já falei para vocês da possibilidade de conectores Sindal. Eu gosto mais do Sindal de porcelana, esse aí que vocês estão vendo. Existe a possibilidade de ter a estrutura de plástico, porém já vi vários acidentes, né, por subdimensionamento. A primeira coisa que pega fogo é logo o PVC da estrutura do Sindal. Então, eu não gosto, tá? É mais barato, mas ele não te confere a segurança que a gente espera de uma instalação elétrica minimamente decente, ok? Não estou dizendo que todas as instalações que têm o Sindal de PVC, elas são inadequadas. Claro que não, mas é bom pensar, né, de acordo com o que você está trabalhando, ok? De acordo com o seu projeto, dependendo da especificidade desse projeto, às vezes é necessário você lançar mão de produtos mais caros, tá? Muito bem. E aí, como é que se faz como é que se faria essa ligação? Então eu tenho aqui os condutores de fase e proteção, né? Os 3 condutores vão chegar aqui e você vai conectar dentro da parede, né? Isso aqui é uma tampa de vedação, né? Ela vai ter um orifício adequado e você vai passar o cabeamento do chuveiro elétrico, né? Que são 3 cabos. Aí você diz, mas professor, e como é que fica? Estou vendo aqui fase. É que o fabricante, pessoal, ele já projeta esse chuveiro elétrico para que a sua resistência ela suporte 220 volts de tensão aqui no Brasil. Então, se você está aqui no Nordeste, você vem com fase e neutro, porque entre fase e neutro você tem os 220. Muito bem. E vem a proteção também. Se você está no Sudeste, você vem com fase e fase, porque fase e fase você teria lá 220 volts, né? Quando você coloca 127, 127, né, de fase, né, aqui você teria tensão de linha, né, tensão entre fases. Então você, na verdade, teria 220 volts sobre a resistência. Então estaria especificado muito bem, da mesma forma estaria alimentado de acordo com a especificação nominal do equipamento, tá certo? Então, sem problema nenhum, você vem com 2 cabos de alimentação e um cabo de proteção. E essa conexão é feita dentro da alvenaria, na parte de dentro da alvenaria, tá? E você estará de acordo com a norma, utilizando sempre conectores de boa qualidade. Perfeito? Bom, aqui é um exemplo de um circuito, né? Então, você tem aqui os barramentos, tá certo? Então, eu não estou vendo os detalhes, então não posso te dizer o que nós temos aqui em termos de alimentação, se é alimentação
monofásica ou bifásica, tá certo? Eu sei que eu tenho aqui, olha, isso aqui isso aqui, digamos, eu tenho aqui a alimentação dos disjuntores, certo? Alimentação dos disjuntores, tá? E aqui eu tenho as saídas. Tá? Aqui são os circuitos, ok? Tenho aqui o barramento de neutro, olha, estou trazendo o condutor de neutro aqui e estou passando pelo DR, tá? O disjuntor ou dispositivo diferencial residual. Pode ser disjuntor, característica disjuntor ou interruptor. Muito bem. Mas a diferença fundamental de um DR para um disjuntor é que o disjuntor eu só alimento com a fase, não passa neutro por ele. Ok? O DR não. O DR passa fase, passa neutro. Perfeito? Muito bem. Então, se vocês observarem, a minha alimentação, ela está vindo aqui entrando no DR, a minha alimentação da fase, por esse condutor negro aqui, que eu não estou... Ele está vindo aqui, ó, aparentemente monofásico, então ele está vindo aqui, certo? Está entrando aqui, que é a entrada, ok? Entrada do DR, saída do DR está vindo aqui para o disjuntor. Entrada do disjuntor, e aqui a saída do disjuntor para os circuitos terminais. Mesma coisa aqui embaixo. Bom, eu tenho um barramento de neutro, tá certo? Venho com a alimentação aqui, ó. Alimentei aqui com neutro, entrada do DR, saí aqui, conectei no barramento. E aqui do barramento eu vou sair para todos os circuitos. Tem também a proteção, essa aqui em verde. O barramento de proteção está aqui por trás, está bem aqui. O condutor de proteção está conectado aqui embaixo, tá certo? E aí, aparentemente, aqui é uma ligação monofásica, tá? Aqui os trilhos para o encaixe, né, dos disjuntores, né, dos componentes de proteção, no caso aqui, disjuntor e DR, tá? Então, isso aqui é um exemplo típico de um quadro de distribuição. Aqui a descrição de todos os circuitos, a norma exige, tá certo? A NR10 exige que todos os quadros tenham a descrição de todos os circuitos que compõem aquele quadro. Então, essa aqui é uma descrição corriqueira e normal para quadros de distribuição de acordo com os aspectos normativos vigentes atualmente no país. Bom, seguindo aqui, nós vamos iniciar o ponto 9, né? Falar um pouquinho sobre a carga instalada, né? E a gente já comentou um pouco sobre a carga instalada, né? Potência instalada, potência em kilowatts, certo? Então a gente vai fazer o levantamento de potência de todas as cargas. Mas o que eu gostaria de discutir, mais especificamente agora, a partir de agora, é sobre a demanda. A gente já falou um pouquinho sobre ela e a gente vai aprender agora como é que a gente quantifica essa demanda, certo? A gente já viu que o levantamento de carga é interessante porque a partir do levantamento de cargas, né, a concessionária ela define qual tipo de alimentação que eu vou ter, se monofásica, bifásica ou trifásica. Mas eu não posso fazer o dimensionamento dos condutores que vão alimentar a minha unidade consumidora a partir da potência instalada. Eu preciso fazer a partir do cálculo da demanda, tá certo? E aí a gente vai ver duas metodologias. A primeira delas, a gente vai ver nesta unidade, que é uma metodologia mais simples, é uma metodologia que é empregada somente para uma unidade simples, uma unidade consumidora, certo? Uma casa, por exemplo. E a outra é uma metodologia mais complexa, a gente vai ver na próxima unidade, né? Módulo 2, unidade 3, porque a gente vai tratar das normas da concessionária local e ela traz essa metodologia para a gente vai discutir para prédio de múltiplas unidades consumidoras. Ok? Então vou apresentar aqui no início
Esta metodologia, muito bem aceita, é uma metodologia retirada lá do livro do professor Júlio Nisquier, e a metodologia comumente empregada. O professor Nisquier desenvolveu essa metodologia ainda lá na Light, ele trabalhou na Light durante muitos anos. Bom, então, o cálculo da demanda. O cálculo da demanda ele vai sair em kVA, como vocês estão vendo nessa expressão, né? E aí ele vai ser composto, essa demanda D maiúsculo, e vai ser composto por várias parcelas. A gente vai discutir cada uma delas, ok? Então ele vai dizer o seguinte, olha. Bom, pessoal, só um parêntese aqui. Essa metodologia ela não é única. Existem várias metodologias divulgadas por várias referências técnicas aí no mercado, tá certo? Essa daqui é apenas uma delas. Então, é comum as concessionárias terem as suas próprias metodologias, mas não significa dizer que se você não seguir a metodologia da concessionária, o projeto não será aprovado. De jeito nenhum. Você tem que referenciar bem, usar uma metodologia já consolidada e aí fica tudo certo. Fazendo as contas direitinho, não tem problema nenhum. Você vai referenciar essa metodologia e aí não terá maiores problemas. Estou apresentando essa daqui porque é uma metodologia simples que vocês encontrarão nos livros. A gente vai apresentar outras para vocês já baseados diretamente em normas de concessionárias, tá certo? Então, a Enel tem a sua, a CEMIG tem a sua, CPFL tem a dela e por aí vai. Muito bem, então vamos voltar aqui para a nossa discussão. Então ele destaca esse primeiro fator, D1, tá certo? E ele diz, olha, isso aqui é a demanda de iluminação e tomadas calculada com base nos fatores de demanda da tabela 3.30. A gente vai já ver as tabelas, tá? A gente vai já mostrar para vocês as tabelas. Considerando o fator de potência unitário para a iluminação e 0,8 para tomadas de uso geral. Então, essa é a recomendação que ele faz para se determinar esse primeiro fator, D1. O fator de iluminação e tomada de uso geral. Aí depois vem as cargas mais específicas, que ele vai definir nesses fatores entre D2 até o D6, tá certo? D2, ele diz, olha, aqui no D2 é a demanda dos aparelhos de aquecimento de água, então aqui nós temos chuveiro elétrico, né, aquecedor, torneira elétrica, etc., todos eles resistivos, né? Calculado conforme a tabela 11.5, considerando o fator de potência unitário, uma vez que se trata de aparelhos resistivos, ok? Que eu estou queimando energia na resistência, força bruta aqui, tá bom? Então, fator de potência unitário. Muito bem, vamos seguir. Eu vou descrever todos eles, depois vou apresentar as tabelas para vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre as tabelas, e, por final, a gente vai resolver um exercício, tá certo? Um exercício baseado nesta metodologia, só para fixar bem. Muito bem. D3. Aí ele diz, olha, D3 já é a demanda dos aparelhos de ar-condicionado tipo janela, split, ou split, né? Calculada conforme essas tabelas aqui. Então, é uma tabela para tipo janela e outra tabela para split, tá certo? Aparelhos de ar-condicionado. Se bem que o tipo janela hoje já está quase que em desuso, tá? Muito bem. Só que vocês têm que entrar com o valor em CV. Aí você diz, CV, professor, como é que eu entro em CV e o resultado vai dar em kVA? É porque, de acordo com esse fator de 1,5, ele já considerou, se lembra que o CV é a potência na ponta do eixo, como falei para vocês, de um motor, né? Fazendo aqui um paralelo entre o motor e o ar-condicionado. Em aulas passadas, já falei para vocês, né? Ponta do eixo, tenho que refletir isso aqui para a entrada e tenho que jogar esse valor em kVA. Então, esse valor em CV eu coloco para o watt, depois reflito para a entrada através do rendimento e depois ponho para kVA através do fator de potência. Ele já considerou todos esses valores, tá? Como valores médios. Rendimento médio, fator de potência médio, tá certo? O fator para transformar de CV para watt, ele é fixo, né? Ou kilowatt, né? Ele é fixo. Você multiplica por
746 se quiser para watt, 0,746 se quiser transformar ou converter para quilowatt. Tá? Então, esse 1,5 já contempla tudo isso, então ele já faz essa conta através desse 1,5. Adiante. D4. Isso aqui é a demanda das unidades de centrais de ar-condicionado, tá certo? Calculada a partir das respectivas correntes máximas totais, e etc. E aí, considerando o fator de demanda de 100%. Tá? Então, a central de ar-condicionado, pessoal, é um único aparelho, tá? Um só aparelho. Então, a gente vai considerar 100%. Quando você tem um aparelho, geralmente o fator de demanda é 100%. Então, o D4 seria... E a potência você tira do próprio catálogo do fabricante. D5. Demanda dos motores elétricos e máquinas de solda, tipo motor gerador, tá certo? Conforme essas tabelas aqui. Então, você coloca também diretamente, tá? E aí vai multiplicar, vai tirar o fator de demanda de acordo com essas tabelas. D6. Demanda das máquinas de solda, a transformador e aparelho de raio-x, também calculado de acordo com essa tabela de 11.10. Se vocês notarem que as tabelas, os números estão diferentes com esses aqui que eu estou falando para vocês, é que pode ser que eu pegue esses valores de uma edição mais antiga e as tabelas, como vocês vão ver, estão coloridinhas. Eu peguei de edições mais novas do livro do professor Nisquier, mas vale, a tabela é a mesma. Talvez mude só a numeração aqui, tá certo? Só para ficar claro, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse ponto. Então, olha só, ele diz: campo de aplicação desse método. Então, eu posso utilizar entrada de serviços individuais, então cabo de alimentação, né, de entrada residencial, comercial ou industrial, padrão de entrada. Professor, quer dizer que eu posso usar esse método aqui, por exemplo, se eu for calcular o alimentador principal de uma indústria aqui em Fortaleza, eu posso usar esse método? Olha, esse método ele é adequado para isso, porém na nossa norma da concessionária local ela já indica um método muito mais específico. Então eu sugiro que vocês sempre utilizem como prioridade o método sugerido na norma da concessionária local. Se você estiver no estado do Ceará, a norma da concessionária local, Enel. Se você estiver na Bahia, a norma da concessionária local, tá certo? Se você estiver no Rio Grande do Norte, norma da concessionária local, sempre. Se ela não tiver, professor, e se a norma não me fornecer uma metodologia, aí você pode pegar de uma outra norma que seja adequada, tá certo? Geralmente, se você está no Nordeste, pega uma outra norma do Nordeste, se a norma local não existe nenhuma referência de metodologia para esse cálculo. Ok? Mas sempre pegue, se consulte com normas ou com metodologias já bem sedimentadas, já bastante aceitas no mercado. Ok? Então aqui, especificamente no estado do Ceará, eu sugiro que vocês utilizem sempre as metodologias descritas nas normas da Enel. Essa metodologia que estou descrevendo aqui para vocês vai funcionar mais como um exercício aqui na nossa disciplina, tá certo? Para vocês já irem aquecendo as turbinas, pegando a manha de como é que faz esses cálculos, tá? As normas elas são parecidas, mas têm as suas peculiaridades. Muito bem. Entrada de serviços coletivos, residencial, não residencial, até 3 unidades de consumo. Circuitos de serviços dedicados ao uso de condomínios, tá certo? Residencial e não residencial, até 3 unidades de consumo trifásicas. Então, são aquelas... o campo de aplicação desse método está descrito no slide anterior, tá certo? Mas, insisto mais uma vez, vai servir mais para vocês como exercício. Bom, aqui são aquelas tabelas que eu falei para vocês, olha só, tabela 3.30. Aqui eu peguei essa edição, a 16ª, eu acho que é aquela
o que está descrito há dois, três slides atrás, é edição 8ª, então, do Nisquier. Aqui, essa edição aqui é a 16ª do professor Hélio Creder. Então, as tabelas são iguais, tá? Vai mudar somente a numeração, porque são duas fontes distintas, mas as tabelas são as mesmas. Então, vamos a elas. Primeira coisa, eu preciso... aqui eu estou me referindo ao fator D1, D minúsculo índice 1, que diz respeito à tomada de uso geral e iluminação, certo? Aí eu digo, olha, se eu estou em residência, né, casas ou apartamentos, isso daqui vai cair bem para a gente, tá? Aí eu faço da seguinte forma. O fator de demanda ele vai ser escalonado de acordo com a potência instalada. Então você determina, faz o levantamento de cargas, né, carga com relação à tomada de uso geral e iluminação. Pessoal, tomada de uso específico fica fora nesse primeiro momento. Vocês viram que existem outros fatores para as tomadas de uso específico, tá certo? Então, tomada de uso geral e iluminação. Somente é o que diz respeito ao índice D1. Então, se a potência relativa à iluminação mais tomada de uso geral está até 1000 VA, então o fator de demanda 0,8. Entre 1000 e 2000, 0,75. Entre 2.000 e 3.000, 0,65. Entre 3.000 e 4.000, 0,60. Mas eu vou chamar a atenção aqui para vocês, pessoal. Por quê? Porque essa conta não é feita diretamente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá certo? Para que fique já bem sedimentado na cabeça de vocês sobre esse método aqui do professor Júlio Nisquier. Vamos supor que a potência instalada relativa à iluminação e tomada de uso geral de uma unidade consumidora seja 4.500 VAs. Está bem aqui, ó. Eu não vou simplesmente pegar esses 4.500 relativos à tomada de uso geral mais iluminação e multiplicar por 0,50. Não. O que daria o quê? Daria 4.500 vezes 0,5, 2.250. Certo? 2.250 VA. Não é assim que se faz. Eu vou pegar os primeiros 1.000, multiplicar por 0,8. O segundo quilowatt, vou multiplicar o kVA, multiplicar por 0,75. O terceiro quilowatt por 0,65. O quarto quilowatt por 0,60. E apenas o que restar, porque o que restou foi somente 0,5 kVA, tá certo? Ou 500 VAs. E multiplicar por 0,50. É assim que a gente faz, esse tipo de escalonamento, tá certo? Então é essa conta que nós vamos fazer. Mas isso aqui vai ficar mais fixado, ou melhor fixado, no exercício que a gente vai resolver, tá certo? Isso aqui foi só para chamar a atenção de vocês com relação a esse aspecto. Bom, aqui tem outros tipos de unidades consumidoras, né? Clubes e semelhantes, aí você já aplica direto, 0,8. Escolas, até 12.000 VAs, 0,8, acima de 12.000, 0,5 e por aí vai. Bancos, postos de serviço públicos, tal, 0,8 direto. Barbearia, salões de beleza e semelhantes, também 0,8 direto. Mas o que vai interessar para a gente, nesse primeiro momento, residências, casas ou apartamentos. A gente vai trabalhar dessa forma, certo? A gente vai trabalhar, inclusive, com uma única unidade consumidora, como se fosse uma casa simples aqui, nos nossos exercícios. Vamos lá. Tenho aqui mais outras cargas que diz respeito ainda à demanda, aquele fator de demanda D índice 1, né, relativo à iluminação e tomada de uso geral. Mas a gente vai passar adiante, uma vez que a gente já discutiu a principal unidade consumidora que interessa para a gente nesse momento, né, que são unidades residenciais, tá? Aqui tem outros tipos de unidades, escritórios, quartéis, restaurantes, tá? Igrejas, hospitais, mas a gente vai, por enquanto, deixar de lado. Bom, aqui eu tenho fator de demanda para aparelho de aquecimento, que aquilo é o D2, D minúsculo índice 2.
Aí vai variar o fator de demanda de acordo com o número de aparelhos. Ó. Se você tem de 1 até 9, aí você vai 1, 100%, 2, 75%, 3, 0,7, 4, 0,66 e por aí vai. Até 24. Se você tem, a partir de 25 ele fica fixo igual a 0,3, tá certo? Então bem simples de fazer. Bom pessoal, agora nós temos os fatores de demanda relativos a aparelhos de ar-condicionado tipo janela ou split, porém utilização residencial. A gente vai ver que existe uma outra tabela, tá certo? Para não residencial, que é a utilização residencial. Então também o fator de demanda vai variar com o número de aparelhos, entre 1 e 4, 100%, entre 5 e 10, 0,7%, 11 a 20, 0,65%, acima de 80, 0,50%. E o próximo diz respeito ao mesmo tipo de carga, porém para utilização não residencial. Aí vai variar também com o número de aparelhos, porém num escalonamento diferente. Entre 1 e 10, 100%, 11 a 20, varia aqui de 10 em 10, né? 0,85, acima de 80, 0,60 fixo. Muito bem. Aqui nós temos demanda para motores, tá certo? Demanda para motores. Aí aqui a gente vai ter duas tabelas. Essa primeira, valores equivalentes individuais, CV ou KVA, tá certo? Então, se eu tenho esta nomenclatura, tá certo? Se eu tenho a potência desse motor descrita em CV ou em kVA, e aqui ele já dá uma tabela para você fazer rapidamente o equivalente. Então eu venho aqui, ok? Eu venho aqui e aí, de acordo com o número total de motores, aí eu tenho o meu fator de demanda. Então, se eu tenho, por exemplo, 6 motores, tá? Aí dá 0,5. Mas, professor, se desses 6 motores, 4 deles for de um CV e os outros os outros 2 forem de 10 CVs. Aí então eu vou fazer aqui, ó, 4 de um CV, ó, venho para cá, tá certo? E 5. E os outros 2, digo melhor, desculpa, de 10 CVs, então eu venho para cá. Ó. Então, os 10 CVs vão ficar com 0,75 multiplicado, né? E os de 1 CV vão ficar multiplicados por 0,575, certo? Muito bem. Então, vamos avante. Máquina de solda, tá certo? Então aqui tem várias coisas, aparelhos de raio-x, tomógrafo, mamógrafo e outros afins, tá certo? Então a gente vai também fazer essa determinação, ok? Do fator de demanda de acordo com o número de aparelhos, de acordo com o tipo de carga, né? O tipo de aparelho, né? O número de aparelhos e tipo de aparelho, ok? Bom, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui e a próxima videoaula já vai ser uma aplicação direta desse método. A gente vai resolver um exercício baseado nessas tabelas, ok? Então eu espero que vocês aproveitem bem e até a próxima.